de Saúde, na próxima quinta-feira, dia 21 de dezembro, o verão começa oficialmente aqui no Brasil. E na estação mais quente do ano, com altas temperaturas. Muitas pessoas planejam viagens, principalmente para o litoral, né? E essa época requer cuidados, redobrados inclusive. A exposição excessiva ao sol e fatores genéticos são as principais causas relacionadas ao câncer de pele. E a campanha conhecida como Dezembro Laranja reforça esse alerta. É o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, para conversar com a gente sobre esse assunto, trazer orientações valiosas para nós. Eu recebo a doutora Rosa Maria Gurgel, que é dermatologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Vamos recebê-la, viu? Para a gente falar sobre um assunto tão sério, tão importante e, sobretudo, sobre prevenção, né? Então, seja bem-vinda para conversar com a gente. Obrigada. Você que está em casa, pode e deve participar, é lógico, né? Qual é a sua dúvida sobre o câncer de pele? Tem alguma manchinha, algum sinal? Como é que você cuida da sua pele? Usa proteção solar? Faz esse tipo de prevenção? Manda aí sua mensagem pra gente. O WhatsApp do Mulher Demais é o 991050400. Vai mandando aí suas dúvidas e aqui em tempo real eu já vou trazendo para nossa especialista, tá? Para você ter uma ideia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o câncer de pele corresponde a cerca de 33% dos casos de cânceres no Brasil. A cada ano surgem cerca de 185 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Um dado bem preocupante, né, doutora? Ainda mais para nós aqui, né? O Brasil, um país tropical, sol praticamente o ano inteiro, precisa mesmo redobrar, reforçar esse alerta para toda a população, né? Com certeza. Como você já falou, o câncer de pele é o tipo de tumor maligno mais frequente no nosso país, correspondendo a 33% dos casos. Então, a incidência do câncer de pele é bem alta aqui no nosso país e nós devemos redobrar os cuidados, principalmente na época agora do verão. Não é porque a incidência solar cada vez mais alta. Verdade. Quais são os principais fatores, né? A causa principal do câncer de pele, doutor? O que é que leva a gente a desenvolver esse tipo de câncer? Então, nós temos 3 tipos principais de câncer de pele, né? Que são os carcinomas, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, certo? O carcinoma basocelular, ele é o mais frequente, né? 70% dos casos correspondem aos carcinomas basocelulares. O espinocelular é o segundo tipo mais frequente e o melanoma é o menos frequente, certo? Ele é o tumor mais preocupante, porém ele é o menos frequente. Os carcinomas, eles estão relacionados principalmente à exposição solar, certo? Já o melanoma também está associado à exposição solar, mas também existe o fator genético, a hereditariedade também é importante. Sim. Pacientes que têm história de melanoma na família, elas têm maior risco de desenvolver esse tipo de câncer de pele. A gente até mostrou aí, né, 3 imagens para exemplificar como aparecem esses vários tipos de câncer de pele, né, doutora? Ele já aparece assim? Já é o primeiro sintoma, esse tipo de erupção na pele? Alguma imagem ali que a gente vê ali no centro, meio avermelhada mesmo, ou um pouco mais escurecida, já aparece assim de fato? Os carcinomas, eles geralmente aparecem assim, uma lesão que a gente chama de pápula, uma lesão menor de 1 centímetro, que cresce ao longo do tempo, pode se transformar numa lesão maior, que a gente chama de nódulo, que é uma lesão maior do que 1 centímetro, e elas podem ulcerar, levar a sangramento. Também pode se assemelhar a uma lesão que a gente chama em placa, semelhante a uma lesão de dermatite ou uma lesão de psoríase, pode se assemelhar, né? Uma lesão em placa avermelhada ou de tonalidade rósea, descamativa, certo? Já o melanoma, ela parece uma pinta. Verdade, uma sim. mancha acastanhada ou enegrecida,
que ao longo do tempo pode sofrer modificações. Pode ou não crescer, pode ou não coçar, é assim? Não, pode coçar sim, e a gente leva em consideração a evolução da lesão. Ela pode crescer ao longo do tempo, mudar o seu formato, a cor, a textura, pode provocar sangramento também, coceira no local. Entendi. Aproveitando que a gente está mostrando aí, ó, essas manchas, esses sinais, para trazer a pergunta da Dida, nossa telespectadora, mandou mensagem aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Ela pergunta se uma verruga pode se tornar um câncer de pele, doutora. Não, as verrugas, elas são provocadas por vírus, certo? Porém, o câncer de pele, especificamente o carcinoma espinocelular, ele pode se assemelhar a uma verruga, sim. Não sei se Felipe consegue me ajudar. A gente está recebendo até algumas mensagens com fotos aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Eu vou até tampar aqui o número da nossa telespectadora para que a nossa doutora possa ver. Consegue ver ali na tela, doutora? Ó, nossa telespectadora mandou essa foto pra gente. É uma imagem, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Acho que assim fica um pouquinho melhor, né? Uma mancha ali na testa. Vou passar aqui o telefone para nossa especialista ver, para que ela possa, né, enfim, não dá para fazer um diagnóstico assim pela tela do celular, né, doutora? Não, o ideal é que essa paciente, ela vá à consulta presencial e tenha seu corpo todo avaliado, certo? Essas lesões que ela mostrou, elas parecem lesões pré-malignas, que são as ceratoses actínicas. Entendi. Certo? Não chega a ser câncer, então, não chega a ser câncer, mas precisa de tratamento porque pode evoluir para câncer de pele. Essa nossa telespectadora se chama Jacinta. Ela disse que tem essa mancha, né, um pouco avermelhada, parece até meio descamando mesmo na testa, né? E ela disse assim, ó, detalhe, tá com protetor solar. Mas mesmo assim é importante fazer uma avaliação mais próxima, né, doutora? É, com certeza. Entendi. Quando é que esses sinais, essas manchinhas podem acender o alerta, né? É por isso que é tão importante a gente se conhecer para saber, opa, essa mancha aqui não tinha, eu preciso ir ao médico. Quando é que acende o alerta, doutora? Então, quando a gente está diante de uma ferida que não cicatriza, que apresenta sangramento, que provoca coceira, uma pinta que muda de tamanho ao longo do tempo, né, maior do que 6 milímetros, certo? Já chama a atenção uma lesão que muda de cor, 2 ou mais cores variadas, que muda a sua textura, o seu formato, ou seja, ela fica com as bordas assimétricas. Entendi. A gente fala muito, principalmente nessa época do ano, sobre a prevenção relacionada ao uso de protetor solar também, mas outras formas de proteção solar, né? Com essa incidência tão forte assim do sol. Mas o câncer de pele, ele surge a partir de uma vezinha que você vai à praia, sem proteção solar, ou precisa de uma recorrência aí, doutora? Não. Como é que ele aparece? Não somente com exposição solar, mas o dano é cumulativo ao longo do tempo. Ou seja, desde a infância, aquele paciente que se expõe sem proteção solar, né? Sem nem usar o protetor, nem a proteção física. E aí, isso ao longo do tempo pode provocar alterações no DNA celular e levar ao surgimento dos cânceres de pele. Entendi. A gente está até com uma imagem aí na tela, ó, para a gente voltar a falar sobre a questão das manchas, das pintas, né, doutora? Tão frequentes e tão comuns, né? A gente pode achar ali que é algo natural. Ah, só uma pintinha surgiu ali e a gente às vezes acaba negligenciando a nossa saúde, né? Queria que você explicasse para a gente que ABCD é esse para facilitar a nossa vida. Então, essa regra do ABCDE é uma regra bastante utilizada por nós dermatologistas, principalmente para o reconhecimento do melanoma, que é o tipo de câncer de pele de pior prognóstico, né, o mais grave, porém, se tratado precocemente, ele tem altas chances de cura. Então, o A se refere à assimetria da lesão, certo? Você vê que ela cresce diferente em relação aos quadrantes, certo? Certo. O B é em relação às bordas irregulares. O C é em relação à cor. Então, 2 ou mais cores já chama a nossa atenção. O D se refere ao diâmetro, que eu falei. Lesões de mais de 6 milímetros, elas também nos preocupam mais.
E o E é em relação à evolução da lesão. Certo? Que a gente vai avaliar se ela aumenta de tamanho ao longo do tempo, muda sua coloração, a textura, o seu tamanho, certo? Entendi. Avaliando, então, cada uma dessas características, aí dá para ter, então, uma ideia se é ou não. Precisa ter todas essas ou uma só já acende esse cuidado, doutora? Então, uma só já vai acender, certo? Tá certo, então. A gente vai continuar falando sobre esse assunto já no próximo bloco, certo? Você vai mandando aí suas mensagens pra gente, compartilhando, quem sabe, uma dúvida, um relato. Vai mandando aí sua mensagem no zap do MD, tá aí na tela, 991050400. E já a gente volta com mais dúvidas dos telespectadores, tá, doutora? Convidado, então. Para mudar de assunto, mas ainda falando